ferida da fragilidade. E hoje é o prefácio. E o prefácio é com... Não sei, é Irmã do Fogo. Agora ela está falando. Então, lá em Lucas, capítulo 1, agora eu estou vendo, eu estou com fone de ouvido no ouvido. É tanto tempo com fone de ouvido que eu não... Não, mas... Ele está funcionando. Então, vamos lá. Prefácio, a ferida evolutiva da fragilidade. Lá em Lucas 15, 19, está assim: já não sou digno de ser chamado de teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Então vamos aqui à dissertação da irmã do O filho pródigo, depois de receber a sua parte na herança de seu pai e a desperdiçar, recolheu sua extrema miséria. Tornou-se então incapaz de se perceber na condição de filho e perdeu o contato com suas qualidades e com as conquistas do seu ser, e por fim aceitou ser um operário na casa do seu pai. É o que sucede a todos nós na rota da evolução. Fomos criados com o potencial da grandeza espiritual interior e, usando de livre escolha, preferimos a ilusão dos prazeres e das vulgaridades transitórias. Interessante saber, essa semana fizeram uma pergunta ao San Germain, não lembro qual a pergunta, ao San Germain chegou e falou: vocês podem manipular tudo aqui na Terra, só que vocês não têm convicção. Não foi convicção que ele falou, não, mas eu acho que foi alguma coisa que eu me lembro. Convicção, confiança. Vocês não têm confiança. Porque se vocês tivessem confiança, vocês fariam coisas absurdas na vida de vocês. Mas a gente vai falar sobre isso. Essas crenças que a gente adota aqui faz a gente não ter essa confiança, essa visão cartesiana, né? Faz a gente não ter a confiança, porque a mente está nos conduzindo, e não a consciência, e não aquela inteligência primária que a gente tinha que estar aqui já consciente disso, mas vai sedimentando cada vez mais, botando sedimentos em cima, e ela fica lá embaixo e perde a credibilidade. Né? Quando ele falou isso, eu falei: caramba, pois é. Vai chegar um ser que nem Jesus, de 12ª dimensão, o homem, e aí a gente lembra de Jesus, né? Se você tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, faria a montanha sair daqui e faria. Pelo que o San Germain falou, que o Jesus disse há 2000 anos atrás, não foi nada alegórico, não. Foi cabal mesmo, foi uma verdade na qual a gente leva logo para o lado figurado, né? Vamos dar continuidade. Aí, deixa eu dar uma limpeza que está embaçada a parte de baixo. Vai botar o óculos para trás, né? A gordura toda para ele. Negamos o poder interior para caminhar na direção do poder ilusório das conquistas externas. Com essa atitude, criamos o nosso próprio desfavor e adquirimos profundos vícios morais e dolorosos, desordens mentais que nos impõem quadros emocionais de vulnerabilidade, instabilidade e carência. É a lesão evolutiva da vulnerabilidade. Dores cruéis atormentam a vida interior, como resultado desse atalho evolutivo e ilusório. Todas essas aflições foram baseadas no sentimento de indignidade. A fragilidade é um dos traços mais marcantes dos aprendizes da escola terrena, uma acentuada desconexão com o patrimônio da fé e do alto amor, os verdadeiros poderes da alma. É o que mais dói no ser humano, é viver em uma
sociedade que lhe impõe a obrigação de ser forte o tempo todo, de dar conta de todos os seus desafios, como fizeram outros que se saíram bem no desempenho de duras experiências. Essa é uma comparação ingrata, injusta, e que não leva em conta as dores íntimas, os limites e as habilidades de cada ser, que são completamente individuais e indiferentes. Uma sociedade em que ser frágil é sinônimo de desvalor e incapacidade. É complicado, a gente estava falando aqui da menina, né? Pô, é difícil você viver numa comunidade pobre, também ter uma escassez de dinheiro e olhar na internet, no dia a dia, pessoas com poder financeiro bem maior, uma criança, né, doida de querer situações, participar de outras situações que não poder, né? E eu acho que até a família faz de uma forma meio agressiva, bota uma criança, menina, para vender cloro batendo de porta a porta, né? Por efeito dessas exigências sociais, aqueles que não conseguem acompanhar sentem no coração que são desconsiderados, experimentam uma dilacerante sensação de não pertencimento, além de um desajuste e de uma inadequação, que são os traços mais claros da ausência do alto amor e da dor da alma, que se avalia como indigna e inútil. Então, vamos dar uma parada aqui para a gente falar um pouco disso aqui. A gente, como a gente está falando aqui, a gente é educado a ser professor, a ser engenheiro, a ser um executivo, mas a gente não é educado a trabalhar o relacionamento. E nos nossos relacionamentos, a gente tem relacionamentos com pessoas que nos agradam. A todo tempo, que é o caso dos familiares, pessoas que nos agradam, mas que a gente tem contato de vez em quando, são os amigos, os colegas, e tem também as pessoas que a gente não queria ter esse alinhamento, essa conexão. É a maioria. E que a gente tem, e estão aí. Agora, por que isso? Porque a gente não aprendeu a trabalhar essa conexão. Porque quando aquilo está desalinhado, desconfortável, é porque a gente está trabalhando nessa caminhada evolutiva em faixas de frequência baixa. Porque a energia que rege todo o universo é do amor. E essa energia em nós está alocada no quarto chakra do coração. O quarto chakra cria essa energia que nos conforta, nos dá segurança, nos dá paz, nos dá felicidade no relacionamento. Só que alguns relacionamentos a gente não trabalha a conexão e tendo essa percepção de que está baixo. E aí eu trato ele com raiva, com ódio, e ele também me trata com raiva e com ódio. Mas por quê? Eu não trabalhei aquilo. É o caso que acontece com mãe e filha, ainda mais uma filha adotiva, ainda mais se colocando como o Cristo de todo mundo. Pô, todo mundo se dá bem, só eu levo a carga pesada. Então isso tudo a gente tem que ter essa sensibilidade para saber ter a estratégia certa para levantar a autoestima daquela pessoa, entendendo o processo da estadia aqui no plano terreno. Ainda mais uma pessoa que frequentou e frequenta o centro, ela pode não ter adotado para ela, mas ela ouviu a mensagem. E isso dá para ser trabalhado, mas você tem que ter
essa perspicácia, né, de ali empregar o método mais adequado para levantar a autoestima daquela pessoa, entender os pormenores dessa situação e até também de renunciar a situações. Botaram lá para vender o negócio, não vou fazer isso e tal. E pronto. E veio de forma inteligente a trabalhar essa expertise de levantar a autoestima da outra pessoa. E a gente não tem essa sensibilidade, porque vai se confortando em viver em situações de vibração baixa. Eu com a minha mulher, eu com meu esposo, eu com minha filha, eu com o patrão, isso é normal. E a gente se agarra àquilo que aquilo é normal, mas não é normal. As coisas estão mostrando, mas por a gente não ter essa expertise que deveria ter na escola, de trabalhar o relacionamento, de entender que nem todo mundo é igual, como disse aqui, uns são mais frágeis, uns são mais sensíveis, uns são mais aquilo, e a gente entender. Pô, é aquilo ali. Eu levei muito na cabeça, mas eu sou um cara iluminado. Eu sou um cara que eu vi aquilo, mas vi não pela metade para baixo, eu vi da metade para cima. Veio para me fortalecer, veio para me engrandecer, porque se vem tudo fácil, ser um vagabundo, um mimado, isso, aquilo. Então, entendendo isso e se enquadrando nessa situação, mas entendendo também que os outros não têm essa expertise, esse entendimento de imediato daquilo, e entram para o lado confortável da preguiça, da rebeldia, da anarquia, porque eu não posso ficar com fama de excluído do grupo. Então, essa habilidade de a gente entender qual é a conexão que está sendo formada ali agora, é que a gente tem que trabalhar para ter sempre energias boas no relacionamento, no trabalho, em casa, no coletivo. E às vezes a gente vai deixando, te dá uma mensagem que você olhou como, pô, ele está querendo me tirar como otário, ele está como... E você já vai vibrando baixo, e ele sente também e joga da mesma forma. E aí está os dois ali, um bicudo com o outro, porque os dois estão se relacionando numa frequência bem baixa. E não tem essa sensibilidade de, epa, se eu continuar por aí eu vou me arrebentar ali na frente, ou ele também, ou nós dois juntos. Então é melhor eu entender o desarranjo dele e procurar ajudar ele também a crescer. Mas isso é falta de hábito, né? Falta de hábito. Então vamos continuar aqui. É para esses corações que estão em sofrimento expiatório com a sua fragilidade que Deus empresta o poderoso tesouro da mediunidade. Então é legal isso aqui porque esse alinhamento em frequência baixa acontece de forma consciente, de forma inconsciente. Acontece de forma ao encarnado e a desencarnados. Então isso tudo a gente está se interagindo com irmãos em outras dimensões e na nossa dimensão por falta de sensibilidade também. Um espelho no qual essas criaturas poderão se olhar por dentro sem se entregar ao desamor destrutivo. A mediunidade vai suavizar suas provas íntimas, oferecendo-lhe a oportunidade de reconstrução moral, mental e emocional. O exercício seguro da mediunidade será um caminho rico para recuperarem a sensação de força interior. O exercício seguro da mediunidade. Então, é muito
importante estudar e tirar os porquês da mente, né? Resolver qualquer tipo de perturbação. O médium absorve naturalmente a força dos seres iluminados que buscam sua companhia. Quando é iluminado, né? É um canal para nutrir os seus corações frágeis e cansados com os empréstimos da bondade do mais alto. O trabalho mediúnico responsável dará aos médiuns estados internos ricos de amor, capazes de fazê-los sentir o perdão por todas as exclusões que cometeram ou sofreram ao longo das reencarnações. Os servidores compreenderão nas fibras mais íntimas de sua alma que pela primeira vez em sua longa jornada evolutiva um desejo enorme de acolhimento a si mesmo, de respeito às suas imperfeições e aos seus limites, permitindo criar, assim, um laço de amorosidade consigo mesmo. E isso basicamente acontece porque os corações dos espíritos que os amparam potencializam seu valor como espírito imortal, dotado de tesouros incríveis a serem resgatados na intimidade. A sensação da indignidade vai se enfraquecer com o exercício correto das forças mediúnicas. Eu ponho aqui, por trabalho nesse perfil, englobamos os dos médios de sustentação e o dos dialogadores, bem como o do passe. Ela continua. A dor da instabilidade vai se diluir, as aspirações do progresso tomarão conta do coração e os médios avançarão na direção de se curarem de todas as enfermidades espirituais que lhes acarretaram a prova da fragilidade que cansam e oprimem o espírito. Com raríssimas exceções aqui na Terra, essa é a principal marca moral dos espíritos que recebem a bênção da mediunidade para se redimirem diante da própria consciência. E ela finaliza, reconhecendo seu legítimo valor e sua verdadeira identidade à luz da humanidade, à luz da humildade e do vibrante desejo de ser útil à obra universal do nosso Pai. Reassumirão sua condição de filhos e co-criadores, transformarão a sensação de indignidade em libertação e paz por meio da mediunidade redentora. Que aqui, eu pedi o Valdemir para fazer a prece inicial para você agora. Então, agradecer a Deus, né, a bênção da vida, e agradecer a Jesus, nosso modelo, nosso guia, as virtudes espirituais, por tudo que nos é direcionado, buscando nos sustentar, nos encaminhar. Então, somos gratos, né, por tudo isso. E nessa prece inicial, que consigamos atrair pelos nossos sentimentos os irmãos melhor intencionados para trazer as orientações e a assistência para aqueles que estão designados a estar conosco na noite de hoje para o esclarecimento espiritual. No mais, eu pedir paz para toda a humanidade, né? Que a bênção da paz se estabeleça, não só aqui no planeta, né? Mas em todo o universo. E que na paz de Deus possa acontecer a nossa reunião da noite de hoje. Assim seja. Na nossa casa eu tinha um frio danado. Chegando. Pô, vou ter que colocar o marca-página desse livro aqui, porque ele é muito fininho, cara. Tá ruim de achar, mas Assim, isso não tem em cima desses livros aí. Acho que é pior que ele. não vou jogar também, porque ele também é assim. São 188. Então,
questão 188, estamos na segunda parte do capítulo 16, médiuns especiais, e a questão 188 é um item, variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade. Então, ele vai falar aqui dos médiuns sensitivos, médiuns naturais ou inconscientes, médiuns facultativos ou voluntários. Só esses quatro. Então, vamos lá. Médiuns sensitivos, pessoas sensitivas de sentirem a presença dos espíritos por uma impressão geral ou local, vaga ou material. A maioria distingue os espíritos bons ou maus pela natureza da impressão. Aí pede para ler lá o item 164. Os médiuns delicados e muito sensíveis devem se abster de comunicações com os espíritos violentos, ou seja, impressões, seja penosa, por causa da fadiga que disso resulta. Eu lembro da mulher do Moacir, né? Ela dizia que ela recebia, às vezes, entidades que levaram facada, e ela sentia a dor da facada, que o cara que ela sentia. Pô, imagine ter uma mediunidade dela. Médiuns naturais ou inconscientes, aqueles que produzem os fenômenos espontaneamente, sem nenhuma participação da sua vontade e o mais frequentemente com o seu desconhecimento. Falei o item 161. Médiuns facultativos ou voluntários, aqueles que têm o poder de provocar os fenômenos por um ato de sua vontade. Pede para ler a questão 160. Aí finaliza. Qualquer que seja essa vontade, nada pode se os espíritos se recusam, o que prova a intervenção de uma potência estranha. Então, quer dizer, é uma vibração, mas que não define a situação. Teve uma certa sintonia, uma certa aceitação do outro para aquilo se manifestar. Né? Primeiramente, deve falar um pouco disso. E eu fechei, olha só, fechei, não botei, botei o outro. Botei o outro. Deixa isso aqui mesmo. Deixa só a pontinha para fora para eu lembrar aqui. Então vamos aqui, ó. Esse aqui que era de lá, né? Por isso, deixa eu trocar aqui. Esse aqui era daqui, esse aqui era de lá. Ele é mais grosso. Então, capítulo 18 do livro Filosofia da Mediunidade, variações mediúnicas, alusivo a essa questão que a gente leu, 188. Variações mediúnicas 1. Então vamos lá, humildemente. Como já dissemos a Lourdes, não vamos ocupar espaço maior para explicações sobre as variações da mediunidade, mas somente mencionar seus nomes com alguma das suas diretrizes. Quando a característica dos médios, Kardec classificou-as como médios sensitivos, médios naturais e inconscientes, médios facultativos ou voluntários, médios tipitólogos, médios motores, médios de translação e suspensão, médios de efeitos musicais, médios de aparições, médios de transporte, médios noturnos, médios pneumatógrafos, médios curadores, médios excitadores. Sabemos, porém, que a lei é boa. Então, acabou os excitadores. Então, vamos lá. Como médios sensitivos são pessoas passíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão de que em seu redor existe alguém. São capazes de identificar a qualidade do espírito.
médios naturais ou inconscientes. São os que produzem fenômenos em sua intervenção. Eles são espontâneos, podendo pertencer a várias religiões ou não estar ligados a nenhuma delas. Médios facultativos ou voluntários são os que têm o poder de provocar variados fenômenos por ato de sua própria vontade, induzidos por alguém encarnado ou desencarnado. No entanto, essa vontade do médium tem que estar em conexão com a vontade dos espíritos que o cercam. Os médios de efeitos físicos podem ser. Então, ele vai aqui agora colocar essas variantes dos médios de efeitos físicos. Médios tipitólogos são aqueles que têm a faculdade de provocar pancadas e ruídos, às vezes sem intervenção da vontade. Essa mediunidade é muito comum em todas as nações, variando as interpretações quando não se busca a participação das inteligências desencarnadas para tal mistério. Então, médios motores, os que provocam as mediunidades, os que provocam os movimentos dos corpos inertes. Eis aí uma troca de fluidos do médium com o espírito desencarnado, acionando como que uma alavanca fluídica, ou, se podemos dizer, formando mãos invisíveis na movimentação dos corpos. Médios de translações e suspensões são os médios. Esses médios têm poderes de transladar corpos de grande distância para o recinto que se encontram e, em muitos casos, suspender objetos no local da reunião. Em casos muito raros, o próprio médium é levado às alturas. Médios de efeitos musicais provocam a execução de belas partituras, tocam em certos instrumentos sem colocarem as mãos nos mesmos, executam tanto músicas clássicas como populares com grande perfeição. Médios de aparições são eles os que podem fazer aparecer ou materializar entidades que são reconhecidas pelos próprios parentes com a mesma aparência, a mesma fala, os mesmos gestos. Estes médios são mais raros. Médios de transporte são médios que podem transportar objetos a grandes distâncias, sendo que os objetos chegam invisíveis, aparecendo depois. São uma variação de médios motores e de translação. Médios noturnos são médios de efeitos físicos, mas que somente operam no escuro. Os espíritos não conseguem manipular. Nestes casos, um contra-efeito dos raios da luz, que desintegram o ectoplasma. Às vezes é por causa do ambiente ou mesmo por interferência do médium. Médios pneumatógrafos, os que têm a faculdade de obter escrita direta sem a sua intervenção visível. É um modo de identificar a intervenção do espírito, comprovação necessária no passado, mediunidade muito rara nos meios espiritistas. Deixe ter muito cuidado com os ilusionistas, lembrando que somente lobos caem nas armadilhas dos lobos. Olha, por valor, a mediunidade muito rara. A psicografia hoje acho que não é tão rara assim, né? Não, mas essa aqui não é escrita direta, não? Não é aqui. Os que têm a faculdade de obter escrita, escrita direta, são a sua intervenção visível, tá certo. Médios curadores. Essa mediunidade é do conhecimento de todas as criaturas e de todas as religiões e filosofias do mundo, como forma mais comum
se conhece pela imposição das mãos no enfermo, curando ou aliviando os seus males. Um dos ramos desta abençoada mediunidade é o do sopro e mesmo da palavra, como fazia Jesus. Ainda englobando com a mediunidade de cura, acrescentamos os benefícios da oração, indispensáveis em todas as modalidades de restabelecimento do enfermo. E por último aqui, médios excitadores, pessoas que têm o poder de influenciar sensitivos no desenvolvimento de certos dons. Não se trata de doar mediunidade, mas de facilitar o despertamento de alguma faculdade adormecida. Alguns acham que aí não há influência dos espíritos, mas se enganam. Os espíritos estão presentes em tudo. A qualidade deles é que é de acordo com as intenções do médico. Para complementar, vejamos a palavra de Paulo a Timóteo. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. 1:8. E volta a primeira vez. Essas variações da mediunidade são portas para a ascensão, se são utilizadas para o bem comum. Certamente que o ambiente do mundo irá induzir os médios para o uso inconveniente. No entanto, se persistirem no bem até o fim, serão salvos dos lobos vestidos com pele de ovelha. Deus oferece múltiplos meios para o despertamento espiritual, cabendo a cada um aproveitar todos os ensejos de viver melhor. Que assim seja. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e entrar em comunicação com Ele, se possível for. Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez estarmos aqui nessa empreitada de ampliar a consciência, de ter a sensibilidade mais aguçada no mais importante e deixar para lá o menos importante. Que a paz seja uma realidade na consciência de todos aqui encarnados e desencarnados. E pedimos que a pacificação possa ser realizada a cada um de nós, necessitados, nesse dia a dia atribulado e nessa falta de sensibilidade do mais importante. E por isso só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, o caminho de Deus. Em nome do Mestre Jesus está aberta essa segunda parte de interação, de fraternidade, amizade e amor entre os irmãos que assistem. Nossos irmãos estão chegando já ao termo desse tempo. Vamos voltar para o olhar consciente e voltar ao diálogo com o nosso irmão, nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa noite aqui, esse banquete espiritual formado, e que a paz possa ser a resultante disso tudo, em cada consciência aqui presente, de encarnados e desencarnados. E mais uma vez, só temos a agradecer ao Pai, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus,
está encerrado mais esse encontro de irmãos que se amam. Que assim seja. Que assim seja. Tem comunicação, Lula? Não, tudo sem dúvida, não sei. Que o teu pensamento reto te leve a conclusões lógicas, que a tua palavra esclareça e não deixe dúvidas, que o teu olhar visualize o caminho certo em direção à perfeição, que teus propósitos sejam sempre o bem, que teus sentimentos sejam de paz, que teus sentimentos sejam de paz. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos.